Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um evento nos encontros para o Tratado dos Diálogos Setoriais, para tratar de temas da agenda regulatória da Anvisa, nesse caso, as diretrizes para a classificação, identificação e classificação de risco das ocupações profissionais e atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária. Para quem não me conhece, sou Alexandre Duarte da Mata, especialista em regulação e vigilância sanitária, atuo na vigilância sanitária há mais de 26 anos. Atualmente estou como coordenador da área de articulação interfederativa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, coordenação subordinada à assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, responsável por prover essa coordenação, né, a articulação com todos os entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Quero dar as boas-vindas a todos, peço que acessem o chat, ali, perguntas e respostas, e assinem a lista de presença, né? E participem das consultas dirigidas, né, desse levantamento de contribuições e sugestões da participação social que nós estamos fazendo com todos os entes que estejam interessados, né, com todas as pessoas, a sociedade, organizações que estejam interessados no tema. Bom, essa reunião é para apresentar, né, os resultados da consulta pública que houve, mas estamos ampliando a discussão. Então, a partir dos resultados dessa consulta pública, né, que foram apresentados diretrizes e requisitos, de modo a promover a convergência regulatória e tratar, identificar quais são as atividades ou ocupações no âmbito nacional e que fazem parte desse controle sanitário, uma oportunidade para que os órgãos de vigilância sanitária possam mapear essas atividades, identificar esses estabelecimentos para, no seu planejamento de atuação dessa vigilância sanitária, no seu processo de atuação, ele possa priorizar essas ações de vigilância sanitária considerando o gerenciamento de risco, ou seja, eu vou atuar efetivamente naqueles que tenham ou que, na minha análise de risco, sejam mais importantes de atuar naquele momento, né? Esse evento, nós estamos no quarto evento proposto, né? Outros mais poderão ser feitos, mas nesse planejamento inicial, nesse mês de abril e maio, nós estamos agora tratando com a região sul, né? E na próxima semana, no dia 15, estaremos falando com a região centro-oeste. Mas todos são bem-vindos, aqueles que, porventura, não puderam participar do evento no dia 10, no dia 24, no dia 28, estão todos aqui convidados, todos que possam contribuir, sejam aqui como apresentadores, sejam aqueles que no seu chat, nós estaremos aqui, ou através do formulário de pesquisa, ou através do e-mail, nós estamos aqui para colaborar em receber as suas sugestões, de modo a ter efetividade na proposta de normativo, né? Que esse normativo atenda aos objetivos regulatórios que foram descritos no relatório de avaliação de impacto regulatório. E também convido a todos a estarem presentes, aqueles que puderem, no dia 21 de maio, aqui em Brasília, para participar desse encontro presencial, que, juntamente com as outras organizações e entidades envolvidas no tema, não só do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né, o Ministério do Empreendedorismo, o SEBRAE, a Receita Federal, a Junta Comercial, outros atores envolvidos que estejam interessados no tema com relação às atividades ou ocupações profissionais que são objeto de vigilância sanitária, são todos bem-vindos a estarem no dia 21, pela manhã, lá no auditório, no nosso auditório da Anvisa. Bom, para aqueles que não conhecem, eu sei que pode ser que muitos aqui fazem parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, mas outros não. Então, esse vídeo vai ser gravado, todas as gravações vão estar disponíveis no canal do YouTube da Anvisa, mas lembrando que nós fazemos parte do SUS. E esse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária agrega a toda e qualquer instituição, né, da administração pública
seja ela da União, no caso federal, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mais a nível estadual, a nível municipal, que exercem atividade de regulação, normatização, controle e fiscalização de atividades sujeitas à vigilância sanitária. Tá certo? E é isso que está na Lei 8080, que é a lei que regulamenta o SUS, e também a Lei 9782, de 1999, que não cria apenas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas define a coordenação desse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que ele faz parte do Sistema Único de Saúde, é composto pelos 3 entes, no âmbito federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas também o Ministério da Saúde e também o INCQS, né? No âmbito estadual, distrital e também municipal. Nós não somos subordinados, não há subordinação entre os entes federados, apesar de ser um processo hierárquico, não há subordinação. Mas esse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária ele é coordenado no âmbito nacional pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela regimentalmente e legalmente, ela é quem faz esse processo de coordenação, né? Existem várias atividades que nós vamos apresentar aqui que são exclusivas da União, são exclusivas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas outras são de competência de execução a nível local, seja ela estadual, seja ela municipal. Então, para poder atuar nesse processo coordenado, ele tem que ser articulado. E muita dessa execução dessas ações, a Anvisa não vai poder estar presente. Quem vai executá-las é a vigilância local, é a vigilância municipal. É lá onde que deve executar, é onde essas atividades, esse controle se torna mais efetivo. Então, cabe ao Estado e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária colaborar ou dar subsídios para que isso possa ser executado de forma eficiente, né? Que efetivamente a atuação dessa vigilância sanitária possa promover não só a inclusão social, mas também a garantir a oferta de produtos e serviços seguros. E todo esse processo de articulação, principalmente as ações que se forem estratégicas, a governança estratégica dessa atuação, ela tem que ser pactuada a nível nacional, né, nas comissões intergestores tripartites, mas principalmente o planejamento e a execução dessas ações devem ser pactuadas e articuladas no âmbito estadual ou no âmbito regional, através das comissões intergestores bipartite ou das intergestores regionais. Mas que universo é esse? Para aqueles que não entender o que é a vigilância sanitária, muitos vezes já falam desse discurso, né? A Anvisa regula 25% do PIB, mas regulamos tudo que for envolvido ao SUS, ao sistema de saúde, as necessidades que a população tem, né, do seu consumo, não só de alimento, de cosméticos, de serviços de saúde. Então, no momento que você precisa de um serviço de saúde, quem vai regulamentar esse serviço de saúde, o interesse de saúde, uma clínica, um dentista, uma clínica de estética, o cabeleireiro, um transportador, todos eles que executam algum tipo de serviço na qual faz parte desse controle, o objeto de controle de fiscalização sanitária, é onde que esse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária vai atuar, né? Então, observe que estou trabalhando com 100%, se eu atuo no SUS, eu atuo em 100% da saúde da população, né? Então, esse Sistema Nacional ele deve trabalhar de forma coordenada, né, buscando uma harmonização desse processo de atuação face à grande atividade que ele atua. Ele não atua só na área de alimento, cosmético, medicamento, não. Estamos falando de sangue, tecidos e órgãos, estamos falando, inclusive, de agrotóxicos, pensa nas fronteiras, né, nas relações internacionais, uma vez que adotamos requisitos da Organização Mundial da Saúde, esses requisitos ou essas competências que são colocadas a nível internacional, elas têm que ser harmonizadas a nível nacional, né? E aí a entrada de pessoas, toda a questão da segurança dos viajantes, da fronteira, da saúde desses viajantes. Então, esse processo é onde que não só a Anvisa, mas que todos os entes que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
têm a responsabilidade e atribuição de avaliarem, de monitorarem, de controlarem. Isso se dá através de onde está dizendo isso, né? Então, temos o processo de estruturação e organização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, está muito bem definido na Lei 8080, de 1990, que dispõe sobre as condições da promoção e a proteção da saúde. Então, nós, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, promovemos saúde, protegemos saúde através do controle sanitário de produtos e serviços e do ambiente. Esse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária está muito bem claro quais são as suas atribuições previstas na Lei 9782, e a proposta de organização dessa, ou da divisão, ou do processo de descentralização dessas ações, estão descritas, né, na RDC 560 de 2021, que é a antiga 207, uma vez que ela foi consolidada, na qual lá fala da priorização, um processo de planejamento da atuação dessa vigilância sanitária através de instrumentos do sistema de gestão da qualidade, mas também do gerenciamento de risco sanitário. Então, essa regulamentação, todos nós estamos falando, não só a Anvisa, CONAS, CONASEMS, Fiocruz, NCTQS, os LACENS, os órgãos de vigilância sanitária estaduais municipais, eles atuam dentro das normas do SUS. Certo? Essa coordenação, mais uma vez, é feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas quem executa as ações, que nós estamos falando, inclusive, de normatização e regulamentação de forma suplementar, ou seja, aquilo que foi a âmbito nacional, foi regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela vai ser, de alguma maneira, regulamentada ou atribuída de forma suplementar a nível estadual, a nível local, pelos órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária, inclusive os procedimentos para o licenciamento sanitário, a abertura dessas empresas, o funcionamento dessas empresas, né, de estabelecimentos e serviços. É executado a nível local através das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. Da mesma maneira, a notificação, a investigação de eventos adversos, as queixas técnicas, reclamações também devem ser feitas a nível local. E, principalmente, a gente precisar, se eu quero prover a gestão do risco, fazer uma identificação e uma análise de risco para priorizar minha atuação da vigilância sanitária, eu preciso de informação. E essas informações têm que ser integradas com os demais dados da saúde. Tá? E quais são os principais instrumentos, né, que utilizamos, que esses órgãos de vigilância sanitária utilizam? A primeira é ter um arcabouço. O que dá a segurança jurídica para a atuação dessa vigilância sanitária é o seu arcabouço legal e técnico. São os códigos sanitários, são os regulamentos, são eles que dão a segurança para que o profissional que atua no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a autoridade sanitária, possa exercer com segurança, tá certo? Com transparência, tá certo? O seu processo de atuação. Certo? Seja na questão da inspeção sanitária, no licenciamento sanitário, na concessão de autorizações, no processo de monitoramento de agravos, de investigação de agravos ou de queixas técnicas, no processo de ações laboratoriais, de controle de qualidade de produtos, mas principalmente atuar de forma preventiva na promoção da saúde através de orientações e ações educacionais. Então, nesse universo de atuação de vigilância sanitária, já que eu estou falando de produtos, então, desde os alimentos até produtos de terapia avançada, né, derivados de sangue, de órgãos e tecidos, passando por dispositivos médicos, equipamentos laser, serviços de estética, serviços hospitalares, procedimentos cirúrgicos. Então, todo esse processo ele é regulamentado e, principalmente, no licenciamento de estabelecimentos que produzem ou entregam produtos, ou realizam ou prestam serviços de interesse em saúde, ele tem que atender ao normativo que está estabelecido na lei.
E a Lei 11.598 de 2007 estabelece essas diretrizes, principalmente no processo de simplificação e integração. Observem a oportunidade. Eu tenho que integrar os diferentes processos licenciatórios para as diferentes áreas envolvidas no processo de funcionamento, de abertura de empresa. E a vigilância sanitária faz parte desse processo. Então, ela deve se integrar à rede SIM, né? E o decreto 10.178, ele regulamentou a lei 13.874, né, que é a 13.874, que institui a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, que é uma grande oportunidade para a vigilância sanitária deixar de atuar, de buscar atuar na priorização, né, do seu planejamento, planejar melhor a atuação dessa vigilância sanitária, né, priorizando o risco. Tá? Para isso, eu tenho que identificar quais são os riscos, para eu fazer uma análise e verificar os benefícios ou não, ou os riscos, ou as consequências do funcionamento, ou deixar de realizar uma inspeção sanitária, uma ação de fiscalização sanitária. Mas, principalmente com o decreto 14.195 de 2021, ele dispõe facilitação de abertura de empresas para todas e qualquer tipo de empreendedor. Observe agora que a Lei 14.195, ele fala de todos os empreendedores. Então, eu estou falando de pessoas jurídicas, mas também pessoas físicas, e aí inclui o microempreendedor individual, o da economia solidária e da agricultura familiar. Todos eles estão contemplados na Lei 14.195. Então, se faz necessário de identificar uma oportunidade de modernizar esse arcabouço legal que hoje temos na questão da regulamentação do licenciamento sanitário. E observe que não é só a Anvisa que acaba regulamentando as atividades de vigilância sanitária. Acaba que, por algum motivo, lá atrás, em função da criação do comitê, do processo de liberdade, de simplificação dos processos de abertura de empresa, teve-se o comitê gestor da simplificação, na qual a Anvisa faz parte desse comitê, faz parte do comitê gestor. E ali eu tenho resoluções tanto da Anvisa quanto da CGSIM, que regulamenta as atividades sujeitas à vigilância sanitária. Então, nós temos a RDC 49, de 2013, que já fala lá de 2013 da regulação do serviço e do exercício das atividades econômicas de interesse sanitário realizados pelo MEI, pelo empreendedor rural, pelo empreendimento econômico solidário, e deve ser atualizado considerando o decreto de 2020, da lei de 2021. Temos a RDC 153, que todas essas normas estão vigentes, tá, colegas? Então, a RDC 153 de 2017 e suas alterações que falam da classificação de risco, mas também temos os regulamentos da CGSIM 140 e a própria CGSIM 150, que falam que esse é um regulamento muito importante, que fala quais são as ocupações profissionais permitidas ao MEI. Isso é muito importante, até mesmo para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e para os demais entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A CGSIM 51, alteradas aí pela 57 e pela 59, descreve quais são as atividades que são de baixo risco. A 62 fala das atividades de médio risco e alto risco. E temos a RDC 66, né, que é a lista que a Anvisa também. E que é importante no decreto de 2019, né, os dois decretos que falam sobre a classificação de risco, que é o que os normativos, tanto da Anvisa, quanto dos estados e municípios, quanto das AGCIM, devem adotar, né, como requisito quando eu falo em regulamentação de funcionamento de empresas, seja elas exercidas por qualquer tipo de empreendedor. Primeiro, ficar bem claro quais são as atividades consideradas de baixo risco, nível 1 de risco, na qual elas não necessitam de qualquer tipo de documento para abertura ou para seu funcionamento. Seja alvará ou licença sanitária, eles podem exercer sua atividade, uma vez cadastrada, elas já podem exercer sua atividade. Agora, todas elas estão sujeitas ao regulamento sanitário. Se for uma atividade de interesse sanitário, seja ela do âmbito nacional ou de âmbito local,
ela vai ter, né, uma vez, seja ela prevista na RDC 153, seja ela prevista em um normativo municipal ou estadual, ela está sujeita ao processo de fiscalização, de orientação primeiro, para depois um processo de fiscalização. Tá certo? O de nível 2 é onde que eu tenho o de baixo médio risco, que é o licenciamento automático. Ou seja, uma vez que eu vou abrir aquela empresa junto na junta comercial, junto à Receita Federal ou no processo da Edsim, ele tomando ciência dos termos e das recomendações sanitárias, das orientações sanitárias na qual ele é sujeito, ele pode exercer sua atividade ou sua ocupação, que lhe for permitida. Então, voltamos ao regulamento anterior da CGSIM. Aqui, ó. A CGSIM 140 e 150 diz quais são as ocupações permitidas pelo MEI. Então, aquilo que ele for permitido será dado automaticamente, sem problema nenhum, sabendo que ele está sujeito a qualquer momento, dentro da priorização ou do planejamento do órgão, dos procedimentos locais, da identificação e da análise de risco que o órgão sanitário local competente tem, ele será avaliado, monitorado, fiscalizado. E aí sim, para todas as demais atividades aí que consideramos de alto risco, né, face à sua complexidade, a natureza, a finalidade do uso daquele produto, daquele serviço, gosto de frisar muito disso, né, da extensão da aplicação daquele serviço ou da extensão que eu tenho de um produto que está sendo ofertado à população, eu tenho que a atividade só vai dar início após a concessão dos licenciamentos sanitários. E esse licenciamento sanitário passa-se por uma análise prévia. Observe que o regulador fala não vistoria ou inspeção, uma análise prévia. Então, eu preciso deixar claro, na vigilância sanitária competente, o órgão estadual ou municipal, deixar claro quais são os seus requisitos para a realização dessa análise prévia, para a concessão ou da renovação ou a concessão da sua licença de funcionamento. É onde que entra o gerenciamento de risco. E observe, considerando todos esses regulamentos que nós temos hoje, se eu pensar no âmbito nacional, nesse momento não estou tratando dos regulamentos estaduais e municipais. Mas veja, se eu pegar só os normativos que eu tenho hoje, da CGSIM e da Anvisa, eu tenho um grande problema regulatório, porque eles são divergentes. Considerando que eu tenho, que nós avaliamos, que consta no relatório de análise de impacto regulatório, que consta nos documentos que nós divulgamos referente à consulta pública 1249, nós temos cerca de 1.331 atividades econômicas relacionadas que hoje estão cadastradas na rede SIM. Certo? Dessas, atualmente, considerando os documentos, tanto da CGSIM quanto da Anvisa, nós temos 288 atividades econômicas. Agora, se você pensar no universo que eu tenho dessas 1.331, eu tenho 38 atividades econômicas, ou QNAEs, cadastrados, cadastro de atividades econômicas, que não estão em nenhum regulamento da CGSIM nem da Anvisa. Isso gera um problema, porque como eu vou saber se aquela atividade, onde está localizado o empreendedor que exerce esse tipo de atividade? Onde está esse estabelecimento? O que ele está ofertando à população? E se eu for pegar, então, dividir essas 288 atividades e dividi-las por nível de risco 1, 2 e 3, né, que é o que tem hoje o regulamento, olha só que é interessante. Para a CGSIM, eu tenho 48 atividades que são consideradas de risco 1. Né? Mas para risco 3, né, a CGSIM 62 fala em 108 atividades, enquanto que a IN 66 fala apenas em 89. Então, se você pensar, a CGSIM é até mais restritiva, né? É muito mais
considera o maior risco, o maior número de atividades que a própria Anvisa considerou na IMEI 66. Entenderam? Então, isso gera problemas. Pensa em um tipo de estabelecimento a nível nacional, essa atividade é de vigilância sanitária ou não é? Se eu vou abrir uma empresa, ela é de licenciamento automático ou não? Ela é de risco 1, 2 ou 3? Isso gera dúvidas. Isso gera problemas na hora de entendimento. Pode gerar informalidade. Isso dificulta o entendimento da pessoa. Então, num estabelecimento, em uma região, num município, ele considera como de risco 1, porque está seguindo, ou de risco 2, porque está seguindo a IN 66, mas no outro lado está seguindo a CGSIM e diz que é risco 3. Como é que fica isso para o empreendedor? Né? E da mesma coisa eu vejo quando eu trabalho com as ocupações permitidas pelo MEI. Das 71 ocupações, servem aqui, das 71 ocupações permitidas pelo MEI, que estão na CGSIM 140, naquela, todo o anexo lá, eu tenho 22 ocupações, né, de risco 1, né, mas 17, observe, dessas 71, a própria CGSIM reconhece que eu tenho 17 de risco 3, enquanto que a Anvisa reconhece 7. Isso gera um grande problema regulatório, né? Esse problema regulatório, ele foi levado para a agenda regulatória da Anvisa lá em 2021, perdão, na qual faz parte do projeto regulatório 9.1, que é promover um ambiente regulatório favorável, é um objetivo estratégico da Anvisa, em promover um ambiente regulatório, né, face ao número de problemas que eu tenho encontrado. Não só da classificação, do entendimento das diferentes normas, criando uma divergência regulatória entre a nível nacional e a nível local, bem como a atualização das normas. Veja, eu tenho normativo de 2019 e 2021 que trouxeram outros procedimentos e trouxeram um processo de modernização do meu processo regulatório. E eles não estão previstos. Então, novas garantias, novos direitos a esses empreendedores, ao setor regulado, só que eles não estão previstos, não estão hoje regulamentados na norma da RDC, por exemplo, 49, na RDC 153, na RDC 418 e na IN 66. Então, há um entendimento, e isso foi entendido, por isso que consta na agenda regulatória da Anvisa, a necessidade da regulamentação desses exercícios, dessas atividades econômicas, seja elas realizadas por empreendedores, por pessoa jurídica, inclusive microempreendedor individual, do empreendimento da família, familiar rural e do econômico solidário. Então, no processo regulatório da Anvisa, como todos devem saber, nós utilizamos a metodologia de análise de impacto regulatório para saber se eu tenho realmente um problema, se essa situação relatada da divergência regulatória, das diferentes classificações de risco, isso é um problema regulatório e se a Anvisa é capaz de ter o instrumento para atuar ou diminuir o risco dessa atividade ou desse problema regulatório. Eu posso alcançar objetivos melhores, posso tornar mais eficiente meu processo de atuação, promover a inclusão econômica, a oferta de produtos e serviços seguros, promover, então, o que nós estamos trazendo aqui, de promover um ambiente regulatório favorável ao desenvolvimento social e econômico. O que foi encontrado nesse processo de análise de impacto regulatório que segue um procedimento, segue uma metodologia, e ela foi trabalhada em diferentes momentos, tanto com os entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, aqui presente, mas também com o setor regulado, através e em reuniões com membros da CGSIM. Então, nós fomos levando isso ao longo do ano de 2021 até o ano de 2023, na qual identificou que as ações de vigilância sanitária, seja no pré-mercado, ou seja, no processo de abertura da empresa, no processo de licenciamento sanitário, como no pós-mercado, ou seja, quando ele está sendo usado, o produto está sendo ofertado, o produto está sendo entregue e o serviço está sendo ofertado, sem nenhum grau de
de avaliação de risco. Não há uma análise de risco, não há uma priorização desse processo. Eu não sei, eu não consigo avaliar se a minha atuação está sendo eficiente, se pessoas estão deixando de ficar doentes, ou quando da oferta de produtos e serviços, se as pessoas estão satisfeitas com a entrega desses serviços, se esses serviços estão seguros. Qual é a causa desse problema? Primeiro, a falta de harmonização e padronização dessa categoria de atividades econômicas. Isso ficou claro. Das 288 atividades econômicas, 38 estão perdidas. Sem contar que normas da CGSIM e normas da Anvisa têm divergência. Cada uma regula de uma maneira, uma até mais. Pensaram que a Anvisa fosse mais exigente, acaba que a CGSIM é mais exigente que a Anvisa. A falta de harmonização e padronização nessa classificação. Quais são os critérios? Por que aquela atividade de fabricar medicamento ela é de alto risco? Por que a atividade de tatuagem e colocação de piercing ou fazer procedimentos invasivos é de alto risco? Por que um hospital é de alto risco? Por que o transporte de produtos, de amostras biológicas, né, é um produto uma atividade de alto risco? Qual é o critério? Qual é o requisito que deve ser adotado para isso? E a não adoção de métodos, e aí sim. Quais são? Existem vários métodos, várias metodologias de avaliação, de identificação e análise de risco que podem ser adotadas por todos os órgãos e entidades. Né? E importante aqui é que isso seja efetivamente trabalhado. Para isso, eu tenho que primeiro identificar quais são as atividades econômicas. Nós estamos propondo, então, a identificação dessas atividades econômicas no âmbito nacional. Isso não impede que um estado, que um município possa, de forma suplementar, identificar outras atividades que são do seu objeto de controle sanitário. Tá certo? Consequência desse problema regulatório? A baixa efetivação dessa atuação desses órgãos de vigilância sanitária. Né? A divergência regulatória, isso é um fato. A falta de harmonização e a padronização dessa categorização e a classificação de risco gera divergência regulatória, cada órgão normatiza de uma maneira diferente. Isso gera confusão. Vai gerar uma não inclusão produtiva e uma informalidade. E eu não sei aonde esse empreendedor está, aonde esse serviço está sendo realizado. O que quer se alcançar nesse tratamento? Se eu quero resolver esse problema regulatório, o que eu quero alcançar? Eu quero instituir requisitos e ferramentas do gerenciamento. Eu quero que os órgãos de vigilância sanitária adotem as ferramentas do gerenciamento de risco, tanto na etapa de identificação e classificação de risco, quando se faz o licenciamento sanitário, quanto do processo de fiscalização sanitária, de monitoramento, de ação laboratorial, de avaliação de queixa técnica, de avaliação de denúncias, ou do própria renovação de licença, se for o caso. Né? Então, eu preciso revisar as atividades econômicas que compõem o escopo do âmbito nacional, né? Tenho que adotar requisitos e critérios harmonizados, de modo a promover a inclusão produtiva e trazer a modernidade, de trazer novas ferramentas para otimizar esse processo de atuação dessa vigilância sanitária, aumentando sua capacidade de atuação. Bom, esse processo de análise de impacto regulatório, né, ele passou por todas as etapas de participação social e a colaboração tripartite. Então, desde o momento do relatório de análise de impacto regulatório, que foi trabalhado, não só dentro da Anvisa, mas também apresentado dentro da CGSIM e através dos entes do SNVS, nós também fizemos uma tomada pública de subsídio lá em 2023, na qual avaliamos cada item, cada processo e os objetivos e os impactos que você tem
no processo de regulamentação de abertura de funcionamento ou licenciamento ou funcionamento de empresas, de estabelecimento prestadores de serviço que realizam atividades sujeitas à vigilância sanitária. Esse relatório foi consolidado, né? Foi feita uma tomada de subsídios, de contribuições ainda, tá certo? E, além disso, foi apresentado todas as etapas, buscando a transparência, né? Foi apresentada em todos os fóruns tripartites, não só na CGSIM, mas também no GTVISA, que é o Grupo Tripartite de Vigilância Sanitária. Bom, a partir do relatório que foi aprovado em 2023, quais são os resultados que queríamos alcançar? Deixar bem claro. Quanto às atividades econômicas, harmonizar o escopo das atividades econômicas no âmbito nacional que sejam objetos de controle sanitário. Deixar isso bem claro. Então, no âmbito nacional, essas são as ocupações profissionais, são essas atividades que são objetos de vigilância sanitária. A partir daí, propor critérios para identificação e análise de risco. Então, por que aquela atividade é de risco 1? Por que o motoboy vai ser atividade de risco 1? Por que aquela atividade considerada de educação é de risco 1? Por que um hortifruti granjeiro é uma atividade de risco 1? Por que um vendedor ambulante vai ser considerado de risco 1? Por que um churrasqueiro, um sushi man, um pizzaolo, um pipoqueiro, um sorveteiro vai ser considerado? Em que situações eles vão ser considerados como de risco 1? Por quê? Em que momento eu tenho que um barbeiro ou um dono de bar, um distribuidor de bebida, uma loja de conveniência, por que eles são considerados de risco 2? Por que um prestador de serviço de alimentos vai ser considerado de risco 1 ou risco 2? Por que seu licenciamento pode ser automático? Tem lá o critério considerando a natureza, a finalidade, a prestação, o tipo de produto, a extensão desse produto, a abrangência que aquele serviço tem, de modo que eu possa adotar o gerenciamento de risco, propor a adoção de métodos e instrumentos de gerenciamento de risco, avaliando o seu risco potencial, mas também os benefícios que aquele produto ou aquele serviço atende a uma determinada população no seu território, de modo a assegurar a inclusão social e econômica, assegurando os direitos à liberdade econômica e a todo o direito de qualquer pessoa poder exercer a sua atividade econômica, desde que devidamente orientada e informada de como exercer essa atividade. De modo a buscar, então, a atuação desse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária ser mais efetiva. Com a adoção desses instrumentos, deixando regras claras, que ele possa, a nível local, se planejar, executar, a fazer a gestão dos seus recursos, pensando na análise de risco, naquilo que pode trazer mais benefícios à população. A consulta pública 1249 trouxe uma proposta regulatória, um ato normativo buscando, primeiro, consolidar por força da norma, por força de lei, a Agência Nacional e o Ministério da Saúde, vários órgãos, tiveram que consolidar os seus normativos. Então, num processo de, uma vez que teria que consolidar todos os atos normativos que falam de licenciamento sanitário, de autorização de funcionamento, era uma oportunidade de trazer, de incluir essa modernidade do que das novos regulamentos que a legislação traz, dos novos direitos e deveres que o empreendedor possui, nós trouxemos nessa consulta pública, que tivemos mais de 9.000 participantes, né? Acessaram o formulário, acessaram o documento da consulta pública, né? 428 contribuíram, apresentaram sugestões nos seus formulários. Além disso, nós recebemos, através de ofício, através de e-mail, 25 contribuições. Claro que a maior parte delas estavam ligadas à região sul e sudeste, mas nós tivemos contribuição no país inteiro. E a maior parte delas de profissionais, tanto
profissionais da saúde que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, mas muito do setor regulado estava presente. Muitas entidades que respondem pelo setor regulado estavam presentes e contribuíram. E dessa contribuição, observe que mais da metade estão satisfeitos com a proposta regulatória. Né? Entende da oportunidade de trazer a convergência regulatória de modo a melhorar o processo de licenciamento sanitário dessas atividades econômicas. Né? Muitos acham que eu tenho pontos positivos nela. Seja o setor regulado, principalmente o setor regulado, entende que é uma grande oportunidade dessa busca, dessa convergência, mas também os profissionais que atuam na vigilância sanitária. Das contribuições recebidas, nós tivemos, das 428 expostas, né, tivemos 763. 70% delas foram, de alguma maneira, contempladas. Elas foram consolidadas, claro, né, que falavam do mesmo tema, tinham as mesmas, claro, escrevendo de maneiras diferentes, mas o entendimento era o mesmo. Né? E desse entendimento, 70% delas foram consideradas. Então, na proposta que está sendo feita de minuta de redação desse processo de consulta dirigida, de diálogo setorial, já contempla 70% dessas contribuições. Claro que a maior parte dela falava do gerenciamento de risco, era o anexo 4 que falava do gerenciamento de risco. Mas todas as demais, observem, com relação aos artigos de licenciamento ou os artigos referentes à atuação dessa vigilância sanitária, todas elas também foram, de alguma maneira, atendidas. Né? E nós estamos tendo a oportunidade, através das consultas dirigidas, através desse processo, desses eventos que nós vamos fazer, não só nesse semestre, mas também ao longo do ano, trazer subsídios para a diretoria relatora, né? E também trazer consenso junto aos órgãos do Comitê Gestor de Simplificação, da CGSIM, quanto nos fóruns tripartites, um consenso da melhor necessidade, do melhor impacto que eu tenho, de maior eficiência dessa norma, ou da norma proposta. Dessas contribuições recebidas, o que podemos, que entendemos, o que foi trazido e o que consta nesse processo de normativo? Primeiro, ficou claro a necessidade de adoção de métodos e instrumentos. Todos concordam e trouxeram métodos e instrumentos para fazer o gerenciamento de risco, fazer a identificação e análise de risco. Todos, né, dessas contribuições, ficou claro a necessidade de harmonização dessas atividades econômicas. Ou seja, no âmbito nacional, aquilo que é comum a nível nacional, elas devem ser harmonizadas. Eu devo buscar a convergência regulatória. Da mesma maneira que eu tenho que trabalhar requisitos harmonizados para a sua identificação de risco e prover a análise de risco. Mas, principalmente aqui, prover e adotar critérios e requisitos que sejam excepcionais e específicos para atender o licenciamento sanitário e o controle sanitário das ocupações profissionais e empreendimentos que sejam permitidos daqueles que forem permitidos para o MEI, para a agricultura familiar e para o empreendimento solidário. Isso também, claro. Esse direito está assegurado. De modo a ter o livre exercício dessa atividade econômica. Mas, tendo o empreendedor, no momento que ele vai abrir o seu empreendimento, conhecer, ser informado, ser orientado dos requisitos técnicos e legais que ele deve atender ao longo do funcionamento. Nós não queremos, em momento nenhum, que o cara abra a empresa em um dia e feche no outro. Não, ele tem que ser orientado previamente. Então, precisamos que os órgãos, organizações governamentais e não governamentais, assim como a própria vigilância sanitária, possa contribuir nessa educação, na formação desses empreendedores, na orientação desses empreendedores. E de modo que entendemos que esse normativo, ele pode ser aplicado na ausência de um regulamento estadual local. Então, o regulamento estadual local, ele tem a sua força, ele está assegurado.
Agora, aqueles que não têm, porventura, naquele momento, ou que necessitam rever, face aos regulamentos, a atualização da Lei de Liberdade Econômica, com a abertura de empresa, a necessidade de fazer a integração dos seus sistemas de dados, o sistema de abertura de empresa da rede SIM, ele tem prazo, ele pode adequar, ele pode utilizar esses requisitos e, de forma suplementar, organizar ou regulamentar os seus procedimentos para fins de licenciamento, renovação de licença, cancelamento de licença. O que é importante é que, no caso que aquela atividade econômica ou aquela ocupação estiver divergente, né, no âmbito nacional, que seja adotado ou seja prevalecido naquele momento o âmbito nacional até ele poder regulamentar. E aí a gente está dando um prazo aí de 1.080 dias, conforme solicitação das contribuições que recebemos, né, que tivesse prazo para adoção desse novo regulamento, principalmente com a adoção do planejamento, principalmente quanto ao planejamento e a gestão da execução das ações de vigilância sanitária, considerando os instrumentos e a ferramenta do gerenciamento de risco sanitário. Ao mesmo tempo, essa convergência, o que foi encontrado na análise de impacto regulatório, ele também se impacta na CGSIM, certo? E aí é uma oportunidade da própria CGSIM, na qual a Anvisa faz parte, em buscar a revisão ou até mesmo a revogação, se for necessário. Então, normas como a CGSIM 140, o anexo da CGSIM 150, da própria CGSIM 51, da CGSIM 62, da própria necessidade de identificar quais são as ocupações que são permitidas, ou deixar claro quais são as exceções ou as proibições que aquelas ocupações não podem exercer, tá certo? Eu acho que é uma grande oportunidade a gente estar atualizando e modernizando o processo de licenciamento, inclusive o licenciamento sanitário. E aí, o que a gente está trazendo? Dessas consultas, do resultado da consulta pública, que hoje está na consulta dirigida, então nós saímos de uma consulta pública para ir para uma consulta dirigida, mantendo a participação social. Desses 1.331 atividades econômicas, eu vou ter efetivamente 317 atividades que são sujeitas à vigilância sanitária e 68 ocupações permitidas pelo MEI. Então, que nós chegamos nesse momento, e isso está sendo consensuado junto à CGSIM. Esses números a gente está trabalhando junto ao Ministério do Empreendedorismo, junto aos grupos do Comitê Gestor da Simplificação, para a gente chegar em um consenso dessa classificação e dessas ocupações. Isso é um processo permanente. De modo que eu teria, então, 21 atividades econômicas, de modo geral, são de risco 1, 17 ocupações seriam ocupações permitidas por MEI, ocupações profissionais seriam também consideradas de risco 1, né? 135 atividades econômicas hoje listadas, que estão na IN 66 e aquelas outras, manteriam ela como atividade de risco 2, licenciamento automático, e aí eu teria, conforme o caso, 32 ocupações, né? Que seriam ocupações profissionais permitidas por MEI, que seriam o risco 2, e do risco 3 teriam 161, e podendo chegar a 19 ocupações permitidas pelo MEI, que poderiam estar exercendo atividade de risco 3 nesse momento. E aqui alguns exemplos. Desculpa, o material a gente vai estar divulgando, todos vão ter acesso a essa apresentação, pode deixar claro, da mesma maneira que vai estar distribuída no canal do YouTube. Mas observem lá, os vendedores ambulantes, CBO, a gente vai trabalhar aqui a pedido do SEBRAE, a pedido dos membros da CZSIM, pediram para que o MEI, Agricultura Familiar e Economia Solidária, fosse trabalhado não com KNAI. Isso nós estamos atendendo a um pedido da própria CZSIM, que a gente trabalhasse, no caso do MEI, o cadastro de ocupações. Então,
Quando eu falo em vendedores ambulantes, 58243, eu estou falando do comércio local. Comércio local, comércio ambulante de produtos e alimentos, ou prontos, ou semi-prontos, que não necessitam de elaboração, tá certo? De fracionamento de produtos ali. Eu não tenho a elaboração ou a manipulação, assim vamos dizer, mas da preparação, eu acho que o termo, eu peço desculpa, mas é a preparação do alimento no local, tá certo? Onde está sendo vendido, né? Quando eu falo em comércio geral, é o gerente de operações comerciais, é o comércio. Comércio geral também, você que está vendendo produtos, né? Inclusive, principalmente de alimentos, e aí se inclui, inclusive, os hortifruti granjeiros, de pecuária, na qual não tem preparação de alimento, não tem cor, e com exceção do palmito, todos eles são de risco 1, ou seja, não precisa de licenciamento sanitário. Isso vale também para o churrasqueiro, para o condutor de animais, para o motociclista, para o ciclista de entregas rápidas. E aí, desde que, qual é a exceção no caso dos motociclistas, dos ciclistas e dos condutores de animais? Quando é que passa a ser uma atividade que talvez seja necessária uma análise prévia ou um licenciamento automático? Desde que ele não carregue produtos perigosos. E aí eu estou falando de medicamento, amostras biológicas, produtos inflamáveis, produtos perigosos. Deixar isso claro é muito importante. Da mesma maneira, quando eu falo em lavanderia, tintureiro, máquinas, qualquer uma atividade na qual eu não preste serviço na área de saúde, sem problema nenhum. Não presta serviço para atender serviço de interesse de saúde ou serviços de saúde, está lavando a sua roupa de casa, sua roupa de banho, não é objeto de vigilância sanitária risco 1. No momento em que ele presta serviço para uma unidade de saúde, presta serviço para uma atividade de interesse de saúde, ele passa a ser risco 2. Tá certo? E aí a gente tem vários exemplos aqui, a gente está trazendo que o anexo 3 da proposta da consulta dirigida está apresentando para vocês. Então, a gente lista as atividades econômicas, correlaciona com as ocupações profissionais, estamos descrevendo que ocupações são essas e quais são as suas restrições. Ou seja, para poder exercer atividade de risco 1, ela tem que adeter a esses requisitos. Se ela a fazer outro requisito, ele passa a aumentar. Então, se eu tenho uma atividade de risco 2, por exemplo, o vendedor ambulante, que faz a preparação, a manipulação de alimento, ele passa a ser risco 2. Deixa de ser risco 1, passa a ser risco 2, mas ele tem que tomar ciência disso. Então, no momento que ele abre a sua empresa, que ele vai nos formulários da Rede Sim, e que ele diz que você vai preparar alimento, se ele disser que vai preparar o alimento, ele passa a ser risco 2. O licenciamento continua automático. Ele vai lá, assina os termos e imprime o documento dele. Isso vale para o churrasqueiro, para o cozinheiro, para os trabalhadores de serviço de alimentação, assim mesmo quanto os produtores de pecuária polivalente, que são os abatedouros. Então, a gente tenta trazer uma forma orientativa, informativa, para que aqueles empreendedores saibam o que ele pode fazer ou o que ele não pode fazer, no momento que ele vai abrir ou que vai exercer aquela atividade econômica. Então, de modo geral, o que eu tenho? Que as ocupações profissionais e atividades relacionadas à fabricação e distribuição de produtos que não necessitam de autorização de funcionamento, tem como produtos que não necessitam de objetos, que não são lá, eu não preciso de registro da Anvisa, pode ser produto cadastrado, ou um produto que só precisa de informação, notificação, todos eles são classificados como risco 2. Já os demais atividades, então, serão considerados de risco 3. E aí nós estamos falando de quem? Por exemplo, que exemplo nós estamos dando? Quando eu estou falando de operações, ou seja, o comércio de produtos de medicamento, de produtos inflamáveis, produtos perigosos, ele passa a ser risco 3, gente. Tabaco. Né? Se eu tenho lá o pessoal de entregas que faz o transporte de amostras biológicas,
ele não pode ser considerado de risco 1. A natureza do produto não permite isso. A finalidade do serviço, ele muda a finalidade do serviço. E a mesma coisa acontece com os trabalhadores de embelezamento e os trabalhadores de serviços corporais, ou seja, colocadores de piercing e tatuadores, porque a atividade deles são relacionadas com procedimentos que consideramos invasivos. Aí a necessidade de definir é uma grande oportunidade para a gente deixar claro, e aí pedir a colaboração de vocês, do que nós estamos chamando de procedimentos invasivos. É uma grande oportunidade. Precisamos que vocês se manifestem com relação a isso. O que vocês entendem como procedimentos invasivos? A Anvisa tem um entendimento. Vocês concordam com esse entendimento ou não? A área técnica, a área responsável na área de serviços de saúde tem um entendimento. Vocês concordam com esse entendimento ou não? Se não concordam, qual seria uma alternativa? Da mesma maneira que eu estou falando que quem são esses esteticistas? Quem são esses cosmetólogos aqui? Por que eu estou falando de instrumentos médicos e eletromédicos? Então, é uma grande oportunidade. E aí, nota, esses estabelecimentos ou atividades econômicas ou ocupações profissionais que exercem essas atividades, eu preciso fazer uma análise prévia. Observe o termo que a gente está trazendo, análise prévia. Uma avaliação de risco-benefício. Então, acaba que cada vigilância, cada órgão estadual, distrital ou municipal podem buscar procedimentos ou instrumentos próprios para fazer a sua avaliação, a sua identificação e análise de risco, se aquele estabelecimento, se aquele licenciamento necessita de simplesmente uma análise documental já é suficiente para mim, ou se eu necessito, posso usar uma inspeção remota, uma entrevista, uma avaliação remota, ou se há efetivamente fazer uma vistoria prévia no local, fazer uma inspeção presencial, se for necessário. Então, cabe a cada órgão, entidade de vigilância sanitária, identificar a necessidade e a oportunidade de fazer essa análise e avaliação de risco. E aí, é o momento que a gente vai abrir para os colegas aqui, os presentes, eu tenho alguns convidados aqui presentes, né, dos órgãos de vigilância sanitária e também de outras organizações que podem levantar a mão e perguntar. E aí a gente vai dar a palavra. Qual é a sua percepção do problema regulatório e como ele deve ser a atuação desse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária? Como que os órgãos que vão fazer a fiscalização sanitária devem atuar para melhorar esse ambiente de negócio, garantindo, então, a oferta de produtos e serviços? E os colegas também podem, e aqueles que não têm aqui acesso ao modo apresentação, né, podem fazer suas perguntas no chat e logo após a gente vai responder a cada uma delas aqui nesse momento. Agradecer a presença de todos, peçam também que, por favor, não deixem de assinar a lista de presença. Está lá no chat, vai lá, segue a lista, está lá em cima e observe. Bom, algum dos colegas aqui presentes quer se pronunciar? É só levantar a mão. Ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Temos duas, Alex. Então vou aqui. Obrigado, Cecília. Cecília também trabalha aqui na coordenação do sistema, na SNVS. Alguém queira falar? Quer dizer, a Gisele, Jesuane. Alguém quer se manifestar primeiro? Podemos partir, então, para o chat? Então, eu vou para o chat, então. Qualquer coisa, é só levantar a mão, os colegas que quiserem a palavra, tá? A primeira pergunta do chat, Alex, eu respondi. Perfeito. Eu Podemos respondi publicar, então? No particular, pode sim. Então, o anônimo aqui, depois coloca o nome. É bom saber de onde você está falando. Qual é a legislação que está escrito que as qualificações técnicas dos profissionais que realizam inspeção pelo grau de risco? Boa. Os municípios estão colocando fiscais de nível médio.
realizar inspeções de risco 3 é alto, como local. Isso é o que a gente quer trabalhar na RDC 560. Eu acho que é o texto que a Cecília apresentou aqui. Muito obrigado pela resposta, Cecília. É importante todos tomarem ciência. Eu vou publicar, tá? Acho importante vocês verem. E isso é muito importante. A gente vai tratar esse tema do processo de organização e estruturação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária na 560. Mas é muito importante que isso esteja pactuado. Então, cabe na CIB e na CIR um processo de atuação, de planejamento dessa atuação da vigilância sanitária. Muito bem, aquele órgão de vigilância sanitária municipal, o seu município, ele vai executar as ações de vigilância sanitária de atividades consideradas de maior risco. Risco 3, por exemplo. Vou pegar as farmácias. Todo mundo está ciente. Vou pegar uma farmácia, vou pegar um fabricante, vou pegar um serviço de hospital, um laboratório de análise clínicas, consideradas aqui de alto risco. Né? E aí? Quem é esse profissional? Ele deve ser, o que nós queremos trazer é que deve ser pactuado. Então, se vocês tiverem a receber a competência, a atribuição de realizar, atuar ações de vigilância sanitária nessas atividades consideradas de maior risco, risco 3, o que queremos trazer? Que sejam pactuadas, de modo que o Estado e a própria Anvisa possam colaborar e subsidiar tecnicamente, inclusive, não apenas financeiramente, mas também tecnicamente, para que esse exercício dessa atividade econômica, ou desse licenciamento, do processo de fiscalização, inclusive, possa ser exercida efetivamente no município. Muito bem, o próximo aqui, o anônimo também trouxe, os municípios estão querendo usar a classificação de risco das CIBs. Tá. 250, 30, deixando de levar em conta a classificação de risco das novas legislação. Essa CIB 30 classifica o risco, está vigente e diz claro, é isso, dá 192 do Estado, e é isso que nós queremos trazer. Então, isso que você está relatando, colega, é o que nós já apresentamos no relatório de impacto regulatório, de análise de impacto regulatório. Está bem claro que existe uma divergência regulatória. Então, a nível nacional, nós queremos, e por competência legal, constitucional, e trazido tanto pela Lei 8080 quanto pela Lei 9782, na nível nacional, quem regulamenta a saúde, do aspecto da vigilância sanitária, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós temos uma oportunidade de buscar essa convergência. Então, no momento que você puder trazer essas divergências que você encontrou aí na CIB, no regulamento do seu estado, né, que eles estão divergências, qual seria melhor, considerando os critérios, como eu poderia enquadrar? E essas atividades que estão aí listadas na sua CIB, elas são de nível nacional, que às vezes também seja a nível local. E aí, se for a nível local, é nível estadual, são atividades que o órgão tem competência, tem atribuição local para realizar, tranquilo. E aí eu acho que deve suplementar, sim. Eu acho que que o órgão estadual municipal tem que achar consenso e pactuar quais são as atividades que vão ser consideradas de risco 3. Se essa atividade ela está no âmbito nacional, é comum no âmbito nacional, o que nós estamos sugerindo é que obedeça o regulamento nacional, a proposta nacional, de modo a você ter uma convergência, uma forma de tranquilizar e segurança jurídica, não só da vigilância do órgão da autoridade sanitária, mas principalmente do empreendedor. Certo? A hora que ele vai aprender em um município A e ele for para o Nordeste, ele não vai ter problema. Ele sabe qual é o regulamento. Ele sabe qual é a sua classificação, ele sabe qual é o seu requisito, qual é a conduta que a vigilância sanitária vai tomar. Mais alguém? Não? Estão satisfeitos? Cecília, você quer fazer algum comentário? Fica a palavra, por favor, a oportunidade. Jonas, por favor. Não, deixa a palavra para o Jonas, né, que está à frente dessa nossa iniciativa, né? Isso. Jonas, por favor.
Nada a acrescentar, não. Acho que foi bem explícito o que você colocou. E a gente precisa só, como foi levantado aí nesse último comentário, né? Já que há divergências no regulamento local com o regulamento nacional, eles apresentem como que a gente pode harmonizar isso daí, chegar num ponto em comum. Que a gente, em princípio não, nós não estamos querendo empurrar uma legislação goela abaixo de vocês, até porque foi muito bem levantada na última reunião do GTVisa, de que quem vai exercer são vocês, não somos nós. Né? Então, vocês é que sabem o que é possível e o que não dá, o que viraria letra morta num documento. Mas, para isso, a gente precisa da contribuição de vocês, que, se não é possível, mostrar para a gente como isso seria possível. Tá? Então, a gente aguarda os comentários, principalmente das vigilâncias sanitárias, porque vocês são os nossos parceiros. Tá? Obrigado. Eu que agradeço, Jonas. Tem sido muito obrigado por toda a sua liderança e ter trazido esse tema e liderando esse tema dessa iniciativa que é muito custosa para a gente. Cecília, um último comentário? Temos mais uma perguntinha aqui então no vamos lá. chat da Liliane. Lá. Você pode ler para mim, por favor? Sim. Travou aqui um pouquinho aqui para mim. Liliane, tem o Eduardo então, também. Vamos lá. O Eduardo também está perguntando. Liliane Silva, ela cumprimenta, né? Boa tarde. Vejo um pensamento muito forte sobre o crescimento e atuação do empreendedor. A problemática é que nós, fiscais municipais, ficamos no meio de toda a situação com municípios com legislações próprias, os que adotaram a legislação do Estado e os que estão seguindo a CGSIM. Isso tudo, muitas vezes, em município vizinho. Aquela coxa de retalho, né? Isso, o problema, acabou de explicar aqui, Liliane. Muito obrigado por trazer essa dúvida, que é, mais uma vez, qual é o regulamento que eu vou adotar? Então, a divergência regulatória, ela está presente, isso gera confusão. Pensa, o mesmo empreendedor que não consegue saber como é que ele atua no município, atravessa a ponte ou atravessa a rua, tem uma outra conduta. E aí você sabe muito bem que muitos desses... Hoje você está falando de franquias. Não tem mais a farmácia. O que é, por exemplo, de ambulante, está muito bem claro. O importante é a gente identificar a situação do MEI, do risco 1, que é importante para a vigilância sanitária, no meu modo de vista, no meu ponto pessoal, é identificá-los, aonde que eles estão, o que eles fazem. Isso é importante. Licenciamento sanitário, se vai ter licença ou não vai ter licença, é o de menor dos males. Eu tenho que saber quem são, para eu poder orientá-los, para eu poder identificá-los. Tá certo? E aí, as demais atividades econômicas que você está trazendo, eu preciso ter uma segurança jurídica. Da forma que hoje nós temos, o Ministério Público Federal, a gente foi acionado várias vezes no Ministério Público Federal desse processo de atuação, uma vez quem está sendo chamado? A Anvisa. Por quê? A Anvisa é o regulador nacional. Então, tem essa competência. Então, está perguntando a Advocacia Geral da União, juntamente com o Ministério Federal, está perguntando, e aí? Como é que resolve essa situação da divergência regulatória? Como é que o empreendedor vai saber qual é a situação de um município para um outro? Isso traz segurança. Se eu tenho normas claras, no âmbito, vou de novo, no âmbito nacional, eu digo quais são as atividades econômicas ou ocupações profissionais que são objeto de vigilância sanitária. São essas. Listo, descrevo, melhoro a descrição. Preciso melhorar a descrição? Melhoro a descrição. Eu tenho KNAI para todas elas? Não tenho KNAI para todas elas. Deixo isso bem claro. Isso é uma realidade. É só criar um KNAI. Não é fácil criar KNAI. Palavras da CGSIM, palavras do IBGE, que é responsável pelo CONCA. Não é assim, da noite para o dia. Então, eu preciso relacionar as diferentes atividades econômicas com os possíveis KNAIs. Quais são os melhores KNAIs ou descritores para relacionar essas atividades? Preciso que vocês apresentem isso a nível nacional, de modo a poder identificar, e sim,
através de requisitos da identificação do risco, função da natureza, da complexidade, da finalidade daquele produto, daquele serviço, se ele é um produto perigoso, se o serviço é abrangente, né? Qual é a abrangência do uso daquele serviço, da prestação daquele serviço, se é só a nível do bairro, se é nível local, se é nível intermunicipal, se atende não só a população do bairro, mas eu atendo populações de trânsito ou que atende populações de municípios vizinhos. Tudo isso tem que ser avaliado, faz parte da sua análise de risco. E aí, Liliane, entra importante de você pactuar em CIB. Tudo que nós estamos trazendo aqui, e eu acho que isso é importante para te dar segurança num processo de sua atuação lá no seu município, que esses regulamentos, uma vez estabelecidos no seu município, o seu processo de atuação esteja pactuado, seja na comissão de saúde do seu município, seja na comissão intergestor de bipartite. Para deixar claro qual é a norma que eu vou estar seguindo. E essa norma está de acordo com a norma nacional? Bom, ótimo, se ela está de acordo. A norma nacional não fala sobre posto de gasolina. E aqui eu quero falar sobre posto de gasolina. Tranquilo. Você tem todo o direito a nível local de suplementar um regulamento nacional. E o Eduardo agora aqui tem que ficar claro que o município pode agir de forma suplementar e não ficar abrandamento à legislação como acontece. Isso. Então, obrigado, Eduardo. É o que a gente está trazendo com essa proposta. Né? Eu acho que todos aqui, eu fico feliz com as perguntas, né? Espero que eu e a Cecília aqui pudemos esclarecer, né, nessa proposta de consulta dirigida, né? Vamos dizer, é uma continuidade da consulta pública que nós estamos fazendo, porque nós estamos dando subsídios para a diretoria relatora e também buscar consenso junto à CGSIM e junto aos fóruns tripartite da necessidade de buscar essa convergência regulatória. Simplesmente manter o status quo, né, Liliane, é o que vai trazer problemas e insegurança jurídica para o processo de atuação e a falta de eficiência. A Liliane traz aqui, os entes regulatórios decisivos deveriam alinhar-se à Anvisa. Obrigado. E disponibilizar para a população fiscais e documentos a seguir, como a RDC 206. Pô, muito obrigado. E é o que eu acho que a gente vai trazer isso, e preciso muito da ajuda de vocês, de várias iniciativas. Eu não consegui publicar? Consegui. Tem várias iniciativas nesse ponto, de buscar ferramentas de orientação, isso traz, inclusive, dentro da proposta. O que você está trazendo, Liliane, é o que está, inclusive, é um dos capítulos que a gente traz na minuta que virou na minuta da consulta pública, no novo instrumento, sobre as orientações que a gente pode, não vejo problema a gente fazer convênios com organizações como o SEBRAE, com a junta comercial, de a gente prover programas de orientação. São esses requisitos que devem atender. Desses requisitos da RDC de alimentos, quais devem ser atendidos? Da nota técnica lá da clínica de embelezamento, qual é que a gente vai cobrar? É isso. E é o que a gente está trazendo, essa é uma oportunidade que a gente está trazendo, tanto na proposta da RDC de revisão da 153, né, que é a consulta pública 1249, como também na proposta que em breve estaremos trazendo para vocês, que é da revisão da RDC 560. Mais alguém? Baltazar, seja bem-vindo, Baltazar, obrigado. A convergência se dará quando houver uma legislação federal que contemple todas as esferas, pois há um movimento de redução de risco sanitário em competição intermunicipal e acordos locais de maior liberação. É isso aí, Baltazar, eu acho que você pode, obrigado pelo comentário, e é o que a gente está trazendo. Então, eu entendo que você está a favor dessa proposta da consulta pública, que é buscar a convergência no âmbito nacional,
e que, de algum modo, a nível local, possa seguir ou se orientar a esses requisitos, de modo que, quando eles regulamentarem a nível local, atenda ou sigam, né, busquem atender a esses requisitos que estão a nível nacional. É isso que a gente quer trazer. E então eu peço a você, Baltazar, Liliane, outros colegas que estão aqui presentes, que entre em contato com seus COSENES e com a vigilância estadual do seu estado, né? Dizem que vocês participaram aqui e que acham importante a busca dessa convergência. Tá bom? Fico muito grato. Cada força de vocês aqui é muito importante para a gente buscar essa convergência, como diz o Jonas, né? Porque, no final, quem vai executar vão ser vocês, num processo de licenciamento sanitário, na hora que tiver, se eu vou dar uma licença automática, ou se a renovação vai ser automática, ou se eu preciso fazer uma inspeção para a concessão daquele funcionamento daquela empresa, são vocês que vão executar. Mais alguém? Então, podemos encerrar, acho que não tem mais aqui no chat. Então, para encerrar nosso processo, né, antes de encerrar, lembrando, convido a todos aqui para a próxima reunião no dia 15. Estão todos aqui convidados a participarem da reunião, que vai acontecer no dia 15, bem como do evento que vai acontecer no 21. Quem puder estar em Brasília, quem estiver em Brasília aqui, por favor, sejam todos bem-vindos a esse encontro no dia 21. Para aqueles que ainda estão aqui presentes, por favor, acessem aí, aqueles que não contribuíram, que queiram contribuir de forma eletrônica, podem, por favor, acessar aí o QR Code e acessar o formulário e a minuta da RDC que está disponível lá, tá bom? Aqueles que não queiram preencher o formulário eletrônico, obrigado. Aqueles que, porventura, não queiram contribuir através do formulário eletrônico, só mandar o e-mail para csnvs@anvisa.gov.br. Aceitaremos e assim como fizemos com a consulta pública, né, nós estaremos recebendo muito bom grado, com muita alegria, todas as contribuições que possam promover essa convergência regulatória e essa segurança jurídica. Então, para quem tem mais informações com relação aos diálogos setoriais que nós estamos promovendo aqui, bem como a consulta dirigida, está aí os links e acesso. Tá bom? Tempo aí para todo mundo ler, copiar. Próximos passos, então, para a gente encerrar. No final, né, quando tiver consolidado, quando tiver todos os trabalhos concluídos e a gente tiver consenso dentro do grupo tripartite e dentro da CGSIM, nós vamos estar apresentando essa minuta consensuada para avaliação e apreciação pela diretoria relatora, que é o diretor Daniel Pereira, é o diretor da DIRI 2, para ele poder fazer sua revisão final, a sua análise, a sua redação final, ele como diretor relator, a decisão da redação final é dele, né, para que ele possa apresentar essa nova minuta, desse novo ato normativo para aprovação em diretoria colegiada da Anvisa. Esperamos que isso ocorra ainda esse ano de 2025. Bom, então, os colegas que ainda não conhecem o portal, a nossa assessoria, por favor, podem, então, encaminhar suas dúvidas, suas contribuições aqui para snvs@anvisa.gov.br, está aí os nossos contatos. Bom, agradeço a presença aqui de todos, muito feliz. Tem uma última pergunta aqui, deixa eu só ver antes de encerrar, parar aqui de compartilhar. Qual foi a última pergunta? Isso, obrigado, Cecília. Contribuições aí para a SCC-SNVS. Então, gente, uma ótima tarde para todos.
Desejo um ótimo dia, uma ótima semana para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Não deixem de assinar a lista de presença, por favor. Boa tarde, pessoal.